Olá, tudo bem? Se você não assistiu ainda o vídeo que eu publiquei sobre o Trickle Down, aconselho que no final deste vídeo vá assistir este vídeo, ou então, se você já assistiu, assistindo este vídeo até ao fim, irá verificar que se tratam de duas teorias completamente antagónicas. Uma faz uma análise económica num sentido, a outra faz uma análise económica no sentido oposto, de tal forma que para uma teoria funcionar, a outra não deveria funcionar. E, portanto, assistindo esses dois vídeos, você poderá, por si próprio, constatar qual dessas duas teorias você entende que tem maior probabilidade de funcionar. Se você é seguidor do meu canal, ou se costuma ver os vídeos com alguma frequência, já deve saber que eu, sempre que trago informação para aqui, é sempre informação que eu tenho como boa, baseado em entidades reconhecidas a nível internacional e que têm comprovação, ou por exemplo teorias económicas que foram postas em prática, qual foi o seu resultado. Neste caso, o que eu vou falar são dos números que foram publicados recentemente relativo ao ano 2017 pela Oxfam. A Oxfam, caso você não saiba, é uma organização internacional que se dedica a fazer estudos da evolução socioeconómica a nível global, sobretudo na área do nível de desigualdade, da evolução do nível de desigualdade no mundo. Segundo a Oxfam, no último ano, o número de bilionários passou para 2.043 pessoas. Esses 2.043 bilionários, segundo a Oxfam, acumularam apenas em 2017 762 bilhões de dólares. Repare que não se trata da fortuna, 762 bilhões de dólares, não se trata da fortuna que eles têm, mas sim da fortuna que eles acumularam, aquela que já tinha, apenas num ano. Agora, o que é que tem de relevante esses números? Tem de relevante o seguinte, é que 762 bilhões de dólares, para vocês fazerem uma ideia, é mais do que suficiente para erradicar em apenas um ano a extrema pobreza no nosso planeta. Estão a ver a importância desse valor que muitas vezes não se dá muita relevância. Um dado que é apontado constantemente como um problema praticamente inultrapassável, por aquilo que estamos a ver, afinal, se houver vontade, se calhar tem solução e muito mais rápido do que aquilo que se diz. E porquê que eu vejo dessa forma? Porque eu procurei fazer um cenário académico, mas que serve aqui para reflexão em relação aos seguidores do meu canal. E que é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte cenário em que, por exemplo, sob a égide da ONU, fosse organizado um encontro num auditório com essas 2.043 pessoas. E fosse assinado um pacto com elas em que elas se comprometeriam, no espaço de um ano, a não aumentar a sua fortuna. Não se trata de pôr essas pessoas pobres, não se trata de se impor nenhum tipo de imposto, nem nada disso. Trata-se de um pacto. Um pacto cujo objetivo seria erradicar a pobreza no mundo. Então essas pessoas não iriam, no final do ano, não iriam ficar mais pobres, apenas não iriam ficar mais ricas do que já são. Tudo aquilo que ganhasse a mais do que precisam seria depositado, por exemplo, num fundo. No final do ano, esse fundo seria então usado para se criar políticas a nível global com o objetivo de injetar esse dinheiro diretamente na base da pirâmide, a nível daquelas pessoas que vivem hoje abaixo do nível de miséria. Agora vejam que interessante que isso seria. Vejam como que aquilo que, caso você já assistiu o vídeo anterior,
é posto em causa se funciona, como aqui tudo indica que funcionaria. Evidentemente que as pessoas que estão na base da pirâmide são pessoas que ganham, que vivem, a maior parte delas, com 1 ou no máximo 2 dólares de renda por dia. Essas pessoas, evidentemente, não sabem o que é ter conta bancária. Portanto, é impensável que alguém admita que essas pessoas vá pagar em algum tipo de ajuda direta, e partindo do princípio que fosse uma ajuda direta, que essas pessoas fossem pagar nesse dinheiro e depositar numa conta bancária. Evidentemente que não é isso que vai fazer, não iriam fazer. O que eles iriam fazer era fazer algo que provavelmente muitas delas nunca fizeram, que era consumir produtos que jamais sonhariam poder consumir. Agora reparem, isso que estamos a falar é de uma injeção, sim, sem dúvida, de dinheiro na economia global. Reparem no impacto a nível do crescimento do PIB global que teria todo esse dinheiro sendo injetado a esse nível. E o que é que isso iria gerar? Evidentemente que com o aumento da procura, sobretudo de bens de alimentação, porque muitas dessas pessoas não se alimentam convenientemente, mas não só, porque essas pessoas também precisam de roupas, precisam de calçado. Reparem o impacto que isso teria a nível da pirâmide social para as pessoas que estão acima dessa gente. Evidentemente, com esse aumento da procura, as empresas iam sentir necessidade de aumentar a sua produção. Aumentando a sua produção, elas iam ter necessidade de empregar mais pessoas, mas antes de pensar em empregar, provavelmente a primeira coisa que elas pensariam era em melhorar as condições das pessoas que já têm. Por uma razão muito simples, é que é muito mais fácil você garantir funcionários que você já tem dentro da sua organização e que já estão treinados, do que está a treinar outros. No entanto, é natural que também houvesse a necessidade de aumentar a procura, portanto, aumentasse o emprego também, porque não seria suficiente você garantir que aquelas pessoas não iriam sair da sua empresa. E como que se garante isso? Obviamente, melhorando o salário dessas pessoas. Com o aumento do salário das pessoas que já estão a um nível superior, acima desse nível extremo de miséria. E ao mesmo tempo, contratando novas pessoas, que hoje estão no desemprego e estão numa situação social pior do que aquelas que já estão a trabalhar, mais dinheiro ainda seria injetado na economia por essa via. Ao fazer isso, partindo o consumo por produtos da base da pirâmide, como produtos de alimentação, vestuário e calçado, neste nível já estamos a falar de pessoas que, entretanto, passaram a consumir, por exemplo, bens como telefones celulares, como computadores, algumas eventualmente viagens. Já estamos a falar num outro patamar. A partir daí, aquelas pessoas que já estão no nível social mais acima também vão ver a situação delas melhoradas e algumas irão migrar para uma posição social superior. De forma que não me parece ser nada fácil, nada difícil de entender que esse dinheiro que a ser injetado na base da pirâmide, ele necessariamente teria que subir até ao topo. O que quer dizer que as pessoas que abdicaram durante um ano da sua riqueza, muito provavelmente no ano seguinte, iriam ver a sua fortuna eventualmente subir o dobro do que iria subir. Provavelmente o que iria acontecer era que aquele valor que não subiu no ano anterior iria subir no ano seguinte, mas ainda potencializado por aquele novo dinheiro que foi injetado na economia e que acaba por chegar às grandes organizações de quem essas pessoas são os acionistas. Porque evidentemente que os grandes acionistas das empresas, sobretudo das maiores empresas,
são essas pessoas que estão no topo da pirâmide económica. Isto, eu trago esses números para demonstrar que muitas das vezes criam-se na ideia das pessoas que existem problemas que, por mais significativos que eles sejam, e a miséria extrema é provavelmente um dos maiores problemas a nível global, esses problemas são apresentados como não tendo solução, de tal forma que eu até hoje não vi nenhum líder importante a nível global propor nada do género. Algumas pessoas já falaram, por que não, por exemplo, um pacto para redução do investimento nos armamentos, que são, afinal de contas, máquinas usadas para matar pessoas, usando uma parte significativa desse dinheiro para fazer a mesma coisa. Com certeza o resultado seria o mesmo. Mas eu estou a trazer aqui outra perspectiva. Uma perspectiva de, em vez de delegar isso ao Estado, ser as próprias pessoas que tenham esse espírito altruísta, e essas pessoas são pessoas extremamente inteligentes, elas sabem que se isso for proposto, evidentemente de alguma forma esse dinheiro vai acabar no bolso delas na mesma. Reparem no impacto que se teria. Evidentemente que se isso fosse feito, muitos de vocês estarão a pensar, e eu também estou convencido disso, que várias dessas pessoas não iriam aceitar fazer parte desse pacto, não iriam aceitar abdicar do aumento da sua fortuna, nem sequer por um dia, quanto mais por um ano. Mas também isto ia ter, evidentemente, consequências negativas para elas, a nível da imagem que elas iriam transmitir para fora, porque ninguém iria compreender porque é que pessoas que já têm hoje fortuna muito além daquela que irá necessitar, fortunas que elas sabem que, e isso aí é a lei da vida, elas, por muito dinheiro que tenham, elas não conseguem controlar, é que vai chegar a uma altura em que elas vão chegar ao fim da vida, e isso, a morte, é democrática. Ela tanto chega a pessoa que está na base da pirâmide como a que está no topo. Evidentemente que a esperança de vida de quem está no topo é muito maior do que a que está na base, mas em algum momento vai chegar lá no topo. E estamos a falar de pessoas que a fortuna que acumularam é mais do que suficiente para toda a vida delas terem absolutamente de tudo. Como já deu para perceber, o objetivo deste vídeo foi trazer agora uma perspectiva diferente daquilo que foi falado na teoria do trickle-down. E agora, como eu disse no início, caso você não assistiu ainda a outra teoria, assista e já agora deixe os seus comentários. Diga o que é que você acha. Qual dessas duas teorias você acha que tem maior probabilidade de funcionar? Colocar o dinheiro no topo da pirâmide e esperar que ele escorra até a base, que é aquilo que defende a teoria do trickle-down, ou injetar dinheiro na base e esperar que ele suba até ao topo, como no caso desta teoria que eu vos acabo de trazer. Mais uma vez, eu peço que, caso não tenha subscrito o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais e não se esqueça de ativar as notificações, caso não fez ainda. Isto é muito importante, eu não gosto muito de fazer esse pedido, nunca o fiz, mas entendo que devo fazer agora, que é extremamente importante que a sua colaboração para a divulgação desses vídeos, porque, como já deve ter reparado, não há muitos vídeos na internet que se fale, que se traga essas questões da forma que eu trago aqui, e normalmente os canais mais populares, aqueles que têm mais visualizações, são aqueles que têm sobretudo as chamadas fake news. E eu aqui, se a solução para assumir o meu canal for adotar as fake news, eu não vou fazer isso. No entanto, só com a sua colaboração, esse canal poderá crescer de alguma forma e de alguma forma conseguir abafar alguns desses canais que defendem o indefensável e que apresentam teorias que não têm nenhuma comprovação que funcionam, ou pura e simplesmente falam mentiras. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.